Em 1955, infelizmente, o Einstein faleceu. Só que ele teve o cérebro dele removido sem autorização. Um médico chamado Thomas Harvey, que trabalhava no hospital em que o Einstein ficou internado antes de falecer, após a morte do mesmo, removeu o cérebro dele para fazer estudos. Além disso, ele ainda dividiu o cérebro em vários pedacinhos, além de ter removido os olhos também. Obviamente, ele foi punido por causa disso. Mas o que é que foi descoberto, afinal? Ficou descoberto que o Einstein tinha uma parte faltante do cérebro, que era responsável ali para auxílio da fala. Mas, em compensação, outra parte do cérebro dele ficou maior do que o normal. E essa parte ficou maior do que o normal é justamente a parte que é responsável pelo cálculo matemático e pela capacidade de analisar objetos mentalmente. Também perceberam que ele tinha um pouco mais de neurônios do que o normal e também um pouco mais de células glia. E as partes que restaram do cérebro dele ainda estão em preservação para estudos. Pô, não pode nem ser muito inteligente mais não, que eles estão querendo roubar o cérebro agora. O que é que realmente existe embaixo do gelo da Antártida? Existe todo um continente lá, que seria maior do que a Austrália, por exemplo. Só que a grande questão é que essa proporção de terra está abaixo do nível do mar, por causa de quilômetros de extensão do gelo. Como a gente sabe que o ser humano está trabalhando muito para que o gelo da Antártida derreta, né, se é que me entendem. Se caso algum dia a gente descobrisse o que tem lá se todo o gelo derretesse, lá seria uma espécie de arquipélago com várias ilhas. E lá também teria uma planície gigantesca, bem semelhante ao que tem na Austrália mesmo. Só que o bioma seria bem semelhante ao da tundra. Então mesmo que derreta, lá ainda continuaria sendo uma região fria, bem semelhante aos países da região ártica, que tem litorais, mas que mesmo assim é frio. Mas torçam para que o gelo nunca derreta, tá bom? Porque senão nós estamos lascados. O esporte mais amado e mais popular do mundo, com certeza, é o futebol. E hoje nós vamos entender como foi que ele surgiu. E por incrível que pareça, o futebol começou há muito mais tempo do que você imagina. Na China antiga, os militares jogavam um jogo chamado Tsushu. E no Japão, os nobres jogavam um jogo chamado Kemari. Também existiram jogos com bola na época da Grécia e da Roma Antiga, como o Epísqueros, o Harpastum e o Calcio Fiorentino. Mas o futebol que a gente conhece hoje em dia começou lá na Inglaterra. Só que quando ele surgiu, dava muita briga e confusão, e chegou até a ser proibido por um período. Mas aí no final do século XIX, alguns representantes se reuniram para criar as regras. E por volta do ano 1888, surgiu a Football League, que é a primeira confederação de futebol da história, sendo a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, a competição mais antiga da história do futebol. E aí em 1904 surgiu a FIFA, e o restante da emoção a gente já sabe a história. Você já se perguntou por que na época da peste negra usava essas máscaras bizarras? A peste negra foi uma das piores pandemias que já teve no mundo, talvez a maior de todas. E naquela época não se tinha tanto conhecimento medicinal quanto se tem hoje. Então muitas doenças, como a peste negra por exemplo, eles achavam que era transmitido por causa do mau cheiro, que vinha dos pacientes que estavam contaminados ou dos corpos das pessoas que morreram. Então como os médicos achavam que o mau cheiro infectava as pessoas, eles utilizavam essas máscaras com várias ervas dentro. E às vezes até perfume para inibir o cheiro. Olhando com o conhecimento que temos hoje em dia, pode parecer meio idiota. Mas se a gente pensar que na época não se tinha tanto conhecimento, como eu falei, para eles fazia total sentido. Já que infelizmente eles nem sabiam da existência dos germes. Tanto que hoje nós sabemos que a peste bubônica é causada por causa da bactéria chamada Yersinia pestis. Mas para as pessoas da época, a teoria mais aceita era o mau cheiro. Você sabia que os flamingos na verdade não são rosa? Eles naturalmente são brancos quando nascem. Eles ficam da cor rosa por causa da alimentação deles, porque eles se alimentam de crustáceos e algas que contêm algo chamado carotenoides, que basicamente é uma substância natural que dá coloração a esses alimentos, que ao serem ingeridos acabam ficando acumulados e gerando uma coloração rosa nas penas deles. Por exemplo, se eles estiverem em um zoológico, e lá eles não forem alimentados com esses alimentos em específico, a tendência é que eles fiquem com a penugem esbranquiçada. Durante a época de reprodução, eles também perdem a coloração rosa, para poder alimentar os filhotes com leite, obviamente. Mas depois que os filhotes se alimentam sozinhos, eles voltam ao normal. E quanto mais rosado e mais intenso for a cor, mais saudável o flamingo está. Provavelmente em algum momento da sua vida você já deve ter se deparado com a lenda do Rei Macaco. E segundo a mitologia chinesa, um belo dia na Montanha das Flores e Frutas, aparece uma pedra primordial. E dessa pedra nasce simplesmente um macaco com poderes divinos, que acaba se aproximando dos macacos ali, até ser considerado pelos mesmos como o Rei Macaco. Mas ele queria se tornar imortal, então partiu em uma jornada. E nessa jornada encontrou um monge, que deu a ele o nome de Sun Wukong, além de o ensinar a 72 transformações em animais diferentes. E com o tempo ele foi ficando cada vez mais poderoso e sua busca pela imortalidade foi só aumentando. E ele chegou a se tornar imortal várias vezes. Só que isso começou a irritar muito os deuses. Então eles apelaram para pedir ajuda pro Buda, que através de uma aposta ganhou do Wukong e aprisionou mesmo. Só que ele ficou aprisionado por aproximadamente 500 anos. E essa lenda é tão popular que já inspirou diversas obras. Inclusive ele já foi personagem de vários jogos, além de ter sido base para várias obras como Dragon Ball, que é inspirada nesse conto da Jornada para o Oeste.
Sabia que tem um novo oceano surgindo no nosso planeta? Isso está acontecendo porque lá no continente africano, duas placas tectônicas estão se movendo, sendo as placas Somali e Núbia as responsáveis por isso. Esse movimento é conhecido como rifting continental. Esse é um processo que acontece quando as placas se dividem, o que faz o solo da superfície delas se esticarem. Tanto que hoje, por milhares de quilômetros na África, você consegue ver a região do Rift Valley, que é uma rachadura gigantesca que atravessa vários países. Mas calma, que não é de imediato que isso vai acontecer não. E essa separação continental leva tempo. Tanto que hoje em dia o movimento de separação dessa rachadura é entre 2 a 5 centímetros por ano. Mas daqui a alguns milhares ou talvez milhões de anos, mais uma gigantesca separação continental vai acontecer. E um novo oceano pode surgir ali. A lenda da raposa de 9 caudas é bem famosa no mundo todo, tendo até algumas versões em diversas mitologias e folclores. E segundo a mitologia japonesa, elas são conhecidas como kitsunes, e não nascem com 9 caudas de uma vez. Acontece que a cada período de 100 anos elas ganham uma cauda nova, e a cada cauda ela vai ganhando mais poder e mais sabedoria, pois as mesmas são consideradas extremamente inteligentes no folclore japonês, sendo reconhecidas como protetoras de santuário ou mensageiras da deusa Inari. Elas possuem diversos poderes e magias, incluindo o poder de se transformar em seres humanos e até controlar elementos da natureza. Mas nem todas elas são boazinhas não, existem aquelas que são meio malignas, além de serem criaturas bastante astutas. Além disso, existem algumas histórias de algumas que se transformaram em pessoas e acabavam se apaixonando e se casando com outros seres humanos. Quando atingem o estado final de 9 caudas, são conhecidas como Kyuubi no Kitsune e chegam a uma capacidade de poder quase divina. E obviamente essa lenda serviu de base para várias histórias da cultura pop, como a história de Naruto.